pessoal do 7º ano do Instituto Ana Nery. Pessoal, vamos falar um pouquinho hoje sobre a continuação do nosso assunto, que é a regionalização brasileira, tá? A gente já viu na última aula sobre regiões do IBGE, né, que são as regiões Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste e Sul. E hoje a gente vai ver duas outras formas de regionalizar o Brasil, tá? Uma delas é os complexos regionais, que a gente também chama de regiões geoeconômicas, e a outra forma são as regiões que a gente chama de região concentrada, 4 Brasis ou regiões brasileiras, tá bom? A gente vai ver um pouquinho sobre os critérios, né, e sobre como essas regiões elas foram divididas. Esse assunto de vocês, gente, começa aqui na página 123, tá? A gente já viu nas últimas aulas aí as regiões administrativas, que a gente chama de regiões do IBGE, tá? Ou então regiões naturais. E agora a gente vai ver aí as regiões geoeconômicas, que tá nesse mapa, né? Vocês conseguem observar aí, a partir da página 123 do livro de vocês, tá? Ó, nesse mapa tá mostrando aí 3 grandes regiões, né? A região que a gente chama de Amazônia, a região Nordeste e a região Centro-Sul. Vocês conseguem observar que nessa divisão aqui desse mapa, a gente não tem o respeito aí dos limites dos estados. As regiões, elas são divididas aí de forma arbitrária, sem respeitar, no caso, o limite do estado. Por exemplo, ó, Mato Grosso fica uma partezinha na Amazônia e uma partezinha aí no Centro-Sul. Tocantins, ó, tem uma parte aí no Centro-Sul, uma parte na Amazônia. O Maranhão também, ó, uma parte no Nordeste, uma parte na Amazônia. Minas Gerais, uma parte no Nordeste, uma parte no Centro-Sul. Então, assim, os estados, né, não foram divididos aí de acordo com as suas fronteiras. Essa região, gente, que a gente chama de regiões geoeconômicas ou complexos regionais, a gente divide simplesmente por causa das atividades econômicas exercidas, tá? No caso, a predominância de atividades econômicas fez com que a gente juntasse alguns estados em regiões aí diferentes, tá bom? Ó, aqui vocês vão ver que a região Amazônia, né, a gente vai ter como predominância aí a atividade econômica do extrativismo, tá? Seja o extrativismo vegetal, animal ou mineral. Então, de certa forma, claro que existem indústrias, né, na Amazônia, claro que também existe aí comércio, turismo, entre outras atividades econômicas, mas a principal para dividir e fazer essa regionalização é o extrativismo, ok? Aqui na região Nordeste, ó, vocês vão ver aí que a gente não tem uma partezinha aí do Maranhão, nem do Piauí, nem da Bahia, e ganhou uma partezinha aí de Minas Gerais, né? Que no caso, pela região do IBGE, a gente ficou aí, no caso, com uma divisão diferente. Mas na região geoeconômica chamada Nordeste, nós vamos ter aí como predominância as atividades econômicas voltadas para o comércio e também para o turismo. E aqui na região Centro-Sul, né, que a gente vai juntar aí toda a região Sul e toda a região Sudeste do IBGE, uma boa parte aí do Centro-Oeste, e ainda vamos pegar um pedacinho aí do Piauí, um pedacinho da Bahia. No caso, nessa região Centro-Sul, a atividade principal vai ser a industrialização, tá? Que é a atividade predominante. Fazendo com que a região Centro-Sul seja a região mais rica e mais desenvolvida do país. Lembrando que nas três regiões geoeconômicas, a gente também tem como importante a atividade econômica chamada de agropecuária. Acontece agropecuária aí na Amazônia, no Nordeste e no Centro-Sul, tá? Então, nós vamos ter aí como atividade importante na Amazônia agropecuária e o extrativismo, no Nordeste a agropecuária, o turismo e o comércio, e no Centro-Sul a agropecuária e a industrialização, tá bom? Vamos começar a leitura aí para a gente entender um pouquinho mais sobre as características aí dessas regiões. Ó, vocês viram que as regiões do IBGE, a gente dividiu elas em 1940, né? O IBGE foi criado em 1938, a gente dividiu em 1940. Essas regiões geoeconômicas, nós dividimos elas em 1967. Quem foi responsável por fazer essa divisão foi um geógrafo chamado Pedro Pinchas, tá? Aqui diz assim, ó. Em 1967, foi elaborada pelo geógrafo Pedro Pinchas outra forma de regionalizar o Brasil,
embora não seja oficial. Essa regionalização divide nosso território em 3 grandes complexos regionais: a Amazônia, o Nordeste e o Centro-Sul. Com base na situação geoeconômica e nas relações entre a população e o espaço natural, essa divisão não leva em conta as fronteiras entre os estados. Como eu falei para vocês, alguns estados ficaram em 2 regiões, tá bom? Aqui, ó, isto é, um estado pode ter parte do seu território em uma região e parte em outra. Lembrando, gente, que esse tipo de regionalização a gente só utiliza para as atividades econômicas, tá? A gente continua como localização, para utilizar para localização geográfica, para administração do país, as regiões aí do IBGE, tá? Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste e Sul. Essas 3 aqui a gente só utiliza mesmo na geografia, quando a gente vai falar de atividades econômicas, para a gente classificar em 3 grandes grupos, tá bom? Aqui diz assim, ó, observe as principais modificações. O sul do Mato Grosso e do Tocantins está agrupado ao complexo regional do Centro-Sul, por causa de suas relações de dependência econômica. O norte de Minas Gerais passa a compor o complexo do Nordeste, por ser uma área com características econômicas semelhantes, clima semiárido e pobreza, fazendo parte até do polígono das secas. A porção oeste, né, o lado ocidental do Maranhão, passa a integrar o complexo regional da Amazônia, pela sua afinidade econômica e extrativismo, pela presença aí da mata dos cocais, tá? Aí aqui, ó, gente, nós temos uma outra forma de regionalização. Ó, esses complexos regionais que a gente acabou de ver, nessas regiões geoeconômicas, a gente vai estudar elas separadamente, né, nos próximos capítulos, tá? Vocês vão ter aí um capítulo inteiro somente falando de Amazônia, um capítulo inteiro somente falando de Nordeste, dessa região geoeconômica Nordeste, e também vamos ter um capítulo inteiro falando aí sobre Centro-Sul. Por isso que aqui, nesse capítulo, esse conteúdo está um pouco resumido, tá? Porque a gente vai tratar de características de cada região nos capítulos mais à frente, tá bom? No próximo bimestre. Aqui, ó, nós temos outra forma de regionalização que a gente chama de 4 Brasis, de regiões brasileiras, ou então de região concentrada. Ó, nesse mapa, gente, que nós vamos ter aí, ó, na página 124, mostrando esses 4 Brasis, nós temos aí por critério principal a questão da tecnologia, a questão da informação, a questão do desenvolvimento tecnológico e econômico também. E vamos ter aí, no caso, como regiões mais ricas, mais desenvolvidas e regiões também mais atrasadas, tá bom? Aqui, ó, vamos ter assim, nas últimas décadas do século XX, especialmente na década de 1990, o mundo passa por um conjunto de transformações de ordem política e econômica, que aprofunda a integração econômica, social, cultural e política, proporcionada pelo desenvolvimento de tecnologias, como o uso do fax, o telefone, o celular e a internet. Lembrando, ó, que alguns desses equipamentos, né, geralmente já estão um pouco atrasados, como é a questão do fax, o telefone fixo também é pouquíssimo usado hoje em dia, né? E no caso, a gente vai ter aí a proliferação do uso da internet em todo o país, a partir aí da década de 90, né, e mais intensificado a partir da década de 2000, tá? Aqui, ó, nós temos aí os 2 geógrafos que fizeram essa regionalização. Foi o geógrafo chamado Milton Santos, tá? E a geógrafa, que também é professora, chamada Maria Laura Silveira. Eles dividiram essas regiões, tá? No ano de 1979, tá certo? E no caso aí, essa regionalização a gente só utiliza realmente quando a gente vai falar desse desenvolvimento tecnológico, desse desenvolvimento aí informacional dos estados, tá certo? Aqui diz assim, ó, o geógrafo Milton Santos e a professora Maria Laura Silveira perceberam que o Brasil foi inserido nesse processo e propuseram uma nova regionalização baseada em 4 regiões ou em 4 Brasis. O critério principal, ó, gente, um objetivo para dividir essas regiões. O critério principal dessa regionalização foi o meio técnico,
científico e informacional, tá certo? Foi aquilo que eu falei para vocês. A questão mesmo da tecnologia, da informação, do uso de técnicas, né, modernas, tanto na agricultura quanto na industrialização. Então, o uso dessas técnicas, dessa tecnologia, dessas informações, fez com que a gente tivesse umas regiões mais desenvolvidas do que outras, tá? Aqui diz assim, ó, isto é, a informação e as finanças que estão distribuídas de forma desigual pelo território brasileiro. Daí, as desigualdades originarem vários Brasis dentro de um Brasil. Ou seja, a gente tem várias diferenças, né, sociais, a gente tem várias disparidades. Por exemplo, vocês sabem que no normal, pelas regiões do IBGE, a gente tem a região sudeste como sendo mais desenvolvida que as demais regiões, né? Tanto porque a região sudeste foi a primeira a ser industrializada, é onde a gente tem os maiores centros econômicos do país, é onde a gente também recebe as primeiras exportações, né? É onde a gente também tem aí uma grande concentração de grandes cidades, tá certo? Então aí no caso a maior parte da população realmente se concentra lá na região sudeste e faz com que a região sudeste seja uma das mais ricas, aliás, seja a mais rica do país. Aqui nos 4 Brasis, né? A gente vai inserir a região sudeste dentro de uma região que a gente chama de região concentrada, tá bom? Vamos ver um pouquinho agora sobre essas 4 regiões. Aqui diz assim, ó. As 4 principais regiões, de acordo com essa regionalização e suas características, são... Nós vamos ter aí a Amazônia, tá? Que no caso vai ter aqui Acre, Amapá, Amazonas, Pará, Roraima e Rondônia. Baixo desenvolvimento tecnológico e pouca população, ou seja, temos verdadeiros vazios demográficos aí nessa região, né? Que no caso, gente, aí no livro de vocês está Amazônia, mas é amazônica, tá? A Amazônia é nas regiões geoeconômicas, nos 4 Brasis é amazônica. Aí no caso, ó, baixo desenvolvimento tecnológico, ou seja, é uma das regiões que a gente tem menos tecnologia que as demais, né? A gente tem menos acesso também à informação, tá? Não que não chegue a informação, claro, né? Mas aí a informação, ela é um pouco mais restrita, né? Porque tem alguns locais que realmente são de difícil acesso, tá certo? Aí, no caso, a gente também vai ter essa pouca população devido a grandes áreas aí que não podem ser habitadas, né? Como, por exemplo, algumas áreas da floresta amazônica, né? Alguns locais aí onde a gente realmente tem grandes rios, né? Bacias hidrográficas bem numerosas, com uma grande quantidade de rios aí perenes. Então, faz com que a gente tenha vazios demográficos, tá? Aqui, ó, região nordeste. Pega aí o estado da Alagoas, né? De Alagoas, aliás. Bahia, Ceará, Maranhão, Paraíba, Piauí, Pernambuco, Rio Grande do Norte e Sergipe. Primeira região povoada do território nacional, ou seja, primeira região que foi colonizada pelos portugueses, tá, gente? Não necessariamente que o Brasil não era habitado nas outras regiões, né? Eram habitados por nativos, mas aí depois da colonização, quando a gente realmente começou a fazer cidades, né, a civilizar. Aí, no caso, foi a primeira região aí a ser habitada pelos portugueses, que foi a região nordeste, né? Foi por onde eles começaram realmente a ter a exploração do pau-brasil, da cana-de-açúcar e tudo mais. Então, era uma das regiões mais ricas do Brasil, aí no século XVI e também no século XVII, tá certo? Depois, com a descoberta do ouro, da mineração lá na região sudeste, a região sudeste foi se desenvolvendo bem mais. Aí aqui diz assim, ó, primeira região povoada do território nacional apresenta uma agricultura pouco mecanizada em relação à da região centro-oeste e à da região concentrada, tá certo? Então a gente tem uma agricultura um pouco mais tradicional, um pouco mais, digamos que atrasada que as outras regiões, tá? Que no caso aí tem regiões como a região concentrada que tem uma agricultura mais modernizada, né? Com o uso aí de colheitadeiras mecânicas, com o uso aí de outros equipamentos que ajudam nessa questão agropecuária. Aí aqui diz assim, ó, temos a terceira região, aí chamada de Centro-Oeste. Aí nesse Centro-Oeste aí nós vamos ter Goiás, Mato Grosso do Sul e Tocantins, que na região do IBGE, Tocantins pertence à região norte, tá? Mas aqui nos 4 Brasis, Tocantins fica pertencente aos 4 Brasis, fica pertencente ao Centro-Oeste, tá certo?
Aí aqui, ó, nessa região, vocês vão perceber que nós vamos ter, ó, áreas de ocupação recente que apresentam uma agricultura globalizada, ou seja, moderna, mecanizada, utilização de máquinas e alta produtividade, principalmente na questão aí da produção de soja, tá? Eles desmatam realmente verdadeiras grandes áreas, né? Que são áreas aí do Cerrado brasileiro, para realmente fazer a plantação de soja, que é uma plantação para a gente exportar, tá? Voltada aí para a agricultura comercial, tá certo? Aí aqui, ó, na região centro-oeste, né, que fica aí na área central do país, vamos ter os 3 estados do centro-oeste do IBGE, mais Tocantins. Aí aqui, região concentrada, que foi a principal para essa divisão aí regional, tá? Região concentrada, pega aí o estado do Espírito Santo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Paraná, São Paulo e Santa Catarina, ou seja, a região sudeste toda e a região sul toda, né? No caso, os 4 estados da região sudeste e os 3 da região sul, compondo aí 7 estados. Aí diz, área que concentra a maior parte da população, assim como a maioria das indústrias, os principais portos, aeroportos, shoppings, supermercados, rodovias, infovias, as maiores cidades e universidades. Portanto, é a região que reúne os principais meios técnicos, científicos e as finanças do Brasil. Que, inclusive, gente, na região concentrada aí que nós temos o coração econômico do país, né? Que, no caso, é São Paulo, tá bom? Aí, aqui, ó, nós temos esse mapa mostrando aí a divisão. Vocês vão ver aí que ela não corta os estados, né? Ela respeita aí o limite de cada estado, porém troca alguns estados de região, tá certo? Então, essa divisão aí, ó, esse mapa de 1999, né? E mostrando as regiões aí divididas por Milton Santos e Maria Laura Silveira. Aí aqui nós estamos falando ainda na página 124, um pouquinho sobre políticas públicas, tá certo? E também o planejamento regional. Aqui diz assim, ó, a desigualdade regional passou a ser discutida a partir da década de 1950, em razão do acelerado processo de industrialização, que se concentrou na região sudeste. E, por essa razão, intensificou as desigualdades dessa região com as demais, especialmente em relação ao Nordeste, considerado uma região problema. Por que o Nordeste é considerado uma região problema? Por causa da questão da seca, tá? A gente tem um polígono das secas, a gente vai ter aí, no caso, uma má distribuição dos recursos hídricos. Então, por isso que a região Nordeste é considerada uma região problema para as outras regiões, tá certo? Lembrando que a região Nordeste, né, durante o século XVI e XVII, foi a região mais rica do país. Depois, com a desconcentração aí da população indo para a região Sudeste, foi que a gente passou a ter o Sudeste aí como a região mais rica, tá certo? Aqui diz assim, gente, ó, continuando. Com o objetivo de reduzir as desigualdades regionais e promover o desenvolvimento social e econômico das regiões mais pobres, o governo brasileiro começou uma política de planejamento para reverter o quadro das disparidades entre elas, ou seja, as diferenças que a gente tinha entre essas regiões, tá? Em 1959, foi criada a Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste, a SUDENE, primeiro organismo permanente de planejamento regional brasileiro, ou seja, essa superintendência foi criada para tentar desenvolver o Nordeste, né, que estava sendo uma região atrasada, que estava precisando aí de uma atenção maior, principalmente devido à questão da seca. Então, a SUDENE ela foi criada em 1959 com esse objetivo. Aí, porém, sua área de atuação ultrapassa os limites da região Nordeste, incluindo a região semiárida do norte de Minas Gerais, que também sofre aí com a questão da seca, né? Que apresenta nível socioeconômico baixo. Aí aqui nós vamos ter, a partir de 1966, ou seja, alguns anos depois, 7 anos depois, né? Foi a vez da Superintendência para o Desenvolvimento da Amazônia, a criação da SUDAM para desenvolver aí a Amazônia, tá? A criação da SUDAM definiu uma nova região de planejamento, a Amazônia Legal,
que é a parte da Amazônia que fica no Brasil, tá, gente? Lembrando que a Amazônia, ó, ela tá no Brasil e está em mais 8 países da América do Sul. A parte que fica no Brasil a gente chama de Amazônia Legal, tá? Aqui, ó, que engloba os estados do Acre, Amazonas, Pará, Amapá, Tocantins, Rondônia, Roraima e Mato Grosso, além do oeste do estado do Maranhão. No ano seguinte, foi a vez, no caso 1967, né? Foi a vez da Superintendência para o Desenvolvimento do Centro-Oeste, a SUDECO, e da Superintendência para o Desenvolvimento do Sul, a SUDESUL. A gente só não teve criação de superintendência para o Sudeste, porque o Sudeste já era desenvolvido, tá certo? Aí, no caso, a gente teve a criação da SUDESUL, da SUDECO, da SUDAM e da SUDENE. E essas superintendências tiveram aí objetivos diferentes, porém nem todas conseguiram êxito, viu? Aqui diz assim, ó, com a adoção de políticas que diminuíam os gastos públicos em 1990, a SUDESUL e a SUDECO foram extintas. Em 2001, em meio a denúncias de corrupção, desvio de verbas públicas, obras com custo elevado e etc., a SUDENE e a SUDAM também deixaram de existir. Para substituir essas superintendências, foram criadas as agências de desenvolvimento regional, tá? Aí, no caso, a gente tem aí uma imagem mostrando a sede da SUDENE, né, localizada em Recife, no Pernambuco. E temos esse mapa aqui na página 125, mostrando as áreas de atuação aí dessas agências de desenvolvimento regional, tá certo? A ADENE, o DENOX, a ADA e a CODEFASF, ok? Assim, gente, nós encerramos esse capítulo aqui de vocês, tá? E nos próximos capítulos a gente vai estar falando sobre as regiões geoeconômicas aí de maneira isolada. Um capítulo para cada região geoeconômica. Uma para a região Nordeste, outra para a Amazônia e outra para o Centro-Sul, tá certo? A partir dos próximos capítulos no próximo bimestre, tá bom? Então continuaremos o nosso assunto nas nossas aulas online. Bons estudos e até mais!